Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 18/6/2021, sexta-feira. Só para vocês, para lembrá-los que a semana que vem continuaremos com aula online. As aulas serão as seguintes: nós estaremos apenas enviando os links para vocês realizarem as provas, tá bom? Então, vocês vão realizar a prova de português na segunda, terça, matemática, quarta, ciências, quinta, história e geografia e sexta, arte. Professor, eu queria mais conteúdo, então faça o seguinte: se você ainda não colocou em ordem o seu caderno, ou se você não terminou aquele livro azul, você termina tudo, deixa tudo em ordem, assista todas as correções, deixe tudo em ordem, porque nas próximas semanas nós vamos pedir para vocês levarem os livros e o livro e os cadernos, o caderno de classe, tá bom? Então se organize, coloque tudo em ordem, tá? Estou dando mais um tempo para vocês se organizarem, certo? Então todos os alunos online estarão realizando as provas a semana que vem. Ah, mas professora, está acontecendo lockdown. Eu sei, mas vocês já estão online. Então, nós vamos continuar aquilo que nós já estamos realizando ao longo de todo esse bimestre, tá bom? E aí vocês vão realizar todas as provas no Google Forms, conforme aquela plataforma que nós já fizemos a semana no último bimestre, no primeiro bimestre. Do jeito que vocês fizerem, entraram lá, realizaram a prova uma vez só, responderam e aí o que acontece? É enviado para a professora o resultado, então, das suas atividades. E já aparece para você qual é o resultado também da sua atividade, tá bom? Então, faça com calma, primeiro estude, pode estudar a parte de português, matemática. O que vai cair na parte de português e matemática, só para vocês saberem, é o livro O Aprender Sempre, tá bom? Cartas, essa parte toda que nós vimos nesse segundo bimestre, tá bom? Com calma, tranquilamente, pode colocar o seu material ali, fazer uma consulta na hora da prova. Pode fazer? Pode. A mãe, se possível, deixa o aluno, o filho, fazer a sua prova sozinho. Mas se ele tiver muita dificuldade, pode ali auxiliá-lo, mas deixe ele fazer a sua prova, tá bom? E aí a gente vai continuar a aula de hoje. A aula de hoje é a seguinte: eu passei para vocês 3 páginas do livro Aprender Sempre, o azul, tá bom? Da parte de português. Então você, aluno, vai resolver essa atividade, tá bom? Que é uma atividade avaliativa também. O que você vai fazer? Você vai lá na página 43 e você vai lembrar o quadro que você colocou o planejamento da história da fábula, tá bom? Você teria que colocar as personagens que você escolheu, o lugar onde vai acontecer essa fábula, as ações dessas personagens e a moral que você vai usar nessa fábula. E aí, na página 44, você vai escrever a primeira versão do quê? Da sua fábula, certo? Então, você escreve todo o texto, lê de novo. A mamãe pode te ajudar? Pode te ajudar, colocando também a vírgula, o ponto, o parágrafo, as falas, se tiver falas com travessão, não esqueçam disso, tá? Tudo certinho. E aí depois você vai para a página 45 e você vai fazer uma revisão desse texto da página 44. Preencha o roteiro de revisão e depois reorganize o texto com a sua dupla, fazendo as mudanças necessárias. Então, você primeiro faz essa versão, aí você vai olhar. Primeira coisa, vocês deram um título para o texto, para a fábula? Sim, então põe sim, não mexe lá na versão, tá? Da página 44. A sua fábula traz animais como personagens? Sim, professora, beleza. Não, eu vou ter que mudar os nomes das personagens porque eu estou usando o nome de pessoas. Não pode. O conflito gerador é uma situação cotidiana? Sim ou não? Aí você que vai escolher. Usar a pontuação corretamente, usar o ponto final, vírgula, travessão, que tem os diálogos, tem também o parágrafo, as perguntas com ponto de exclamação,
ponto de interrogação, ponto de exclamação quando é pergunta, ponto de interrogação, quando é uma surpresa ou um susto, ponto de exclamação. Então, colocar tudo isso. Eu estou querendo deixar como se o texto estivesse continuando e aí eu continuo de outra parte, então põe 3 pontinhos, tá? E aí você vai fazer essa pontuação, olhar essa pontuação para ver se está correta. A fábula foi escrita com qualidade, então vê se tem as classificações conforme o quê? A fábula. Pensando que a fábula ela é um texto narrativo, ela tem começo, meio e fim. As personagens são o quê? Animais. E aí o que acontece? No final nós temos a moral da história, nós temos diálogos, nós temos um lugar, né? Um lugar e os diálogos acontecem com os animais e os animais eles são humanizados, eles têm características humanas, tá bom? Ela tem um ensinamento para os leitores que é a moral da história. Você colocou a moral da história? Você colocou aquela moral da história lá da página 43? Ou você esqueceu? Tá? Então, relembrando, isso daí é um roteiro de revisão para você rever. Depois, na página 46, você vai publicar a sua fábula. Como assim? Vamos trocar conhecimentos e estratégias sobre a melhor maneira de ler nossas fábulas para gravá-las, publicá-las como podcast no grupo. Vocês não vão fazer no podcast do grupo, vocês vão apenas gravar essa fábula e mandar para a professora, tá bom? Vocês vão enviar para a professora a sua fábula, o seu texto. Você vai enviar como? Você vai ler, vai fazer um áudio desta fábula, tá bom? Para eu ter no meu arquivo, tá? E aí, olha lá, leia o texto em voz alta, você vai ler ao áudio, tá? Enquanto preenche o roteiro de revisão, você vai ver se tá faltando alguma coisa, você pode refazer esse áudio, pode refazer, tá bom? Que você vai ver se você leu com calma, sim, não, às vezes, dá uma pausa quando tem ponto final, você para, dá aquela respirada. Você faz a entonação exclamativa quando tem ponto de exclamação? Oh, que medo, né? Fazendo o quê? O sentimento, a sensação daquele momento, certo? Pronuncia as palavras claramente, dá para entender o que você está falando? Muda a voz quando representa o personagem? Tem gente que muda de voz, tem gente que não. Depende do contador de histórias. Tem contadores de histórias que cada personagem tem uma voz diferente. É muito divertido, né? Mas alguns não. Alguns contam as histórias sem mudar a voz, né? Tem uma voz igual para todas as personagens. Faz sons quando necessário. Existem algumas pessoas que contam histórias, contadores de histórias, que eles fazem sons catapum, plaft, né? E faz os sons onomatopaico, batidas. Então, ele o quê? Ele coloca esses sons dentro da própria história que está sendo contada. Então, depende daquele que está o quê? Realizando essa história, contando essa história. Lembra o que eu falei ontem sobre as novelas de antigamente no rádio? Eles também usavam esse recurso, usando sons onomatopeicos, né? Os sons do cachorro latindo, como agora vocês estão ouvindo. A pessoa entrou, a porta bateu, então bate na porta. Então, tudo isso era feito antigamente nas novelas de rádio, tá? Que eram passadas lá no rádio. Antigamente, não é da minha época não, foi bem antigamente, na época da minha avó, tá bom? Então isso acontecia, só para vocês, para relembrá-los, né? E aí fala o seguinte, grave a fábula para um podcast da turma. Vocês vão gravar, não é para um podcast, para mim mesmo, que eu estou gravando para o quê? Para guardar, tá bom? Comigo. Não esqueça de usar a máscara. Não precisa usar máscara, pessoal. Vocês já estão em casa, tá bom? Não precisa usar máscara porque senão vai dificultar para vocês falarem. Chegou a hora de compartilhar o podcast do grupo para a comunidade escolar. Não vamos compartilhar esse podcast, tá? Só para vocês saberem. Só vai ficar para mim como o quê? Uma atividade avaliativa dentro do próprio conteúdo de português, da língua portuguesa, tá bom? E aí depois na aula, a gente foi lá pro final do livro, não sei se vocês perceberam,
mas esse final do livro, lá na parte de matemática, né? Nós estamos terminando o livro de matemática, né? E aí o que acontece? A gente tá no finalzinho do livro. Nós vamos para a página 123 do livro. Antes, 123. Na página 123, exercício C, lá em cima, ó. Lá na página 123. Antes da tabela aqui, ó. Nós temos o exercício aqui em cima, que é o exercício C, na página 123. Tá falando assim, ó. Quantos são os cactos e quantos são os pés de costela de Adão? E o que podemos dizer sobre as quantidades de cada um? É o exercício anterior que tá falando sobre o quê? Sobre as flores, tá? E a gente vai olhar lá na tabela e ver a quantidade de cactos e de pés de Adão. Então, fazendo uma comparação. O que acontece lá? Há 30 pés de cada planta, 30 lá na tabela, 30 pés de cada planta. As duas plantas possuem a mesma quantidade nos 2 meses, igualzinho nos 2 meses, junho e julho, e a mesma quantidade, tanto no cacto como na costela de Adão. Costela de Adão, nome diferente, né? Costela de Adão. Depois, a gente vai olhar o gráfico, esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Esse gráfico. Então, aqui, ó. No mês de agosto, o jardineiro montou um gráfico para verificar a quantidade de plantas da praça nos últimos 3 meses. Quantidade de plantas dos meses de junho, julho e agosto, que é o nome, então, do quê? Deste gráfico. Nós temos a quantidade aqui, ó, 50, 100, 150 e 200, tá? E aqui nós temos os tipos, ó, roseiras, amor perfeito, cacto, costela de Adão e samambaia. E as cores, a cor azul mais escura é o mês de junho, a cor alaranjada é o mês de julho e a cor azul um pouco mais clara, azul claro, agosto. E aí a gente vê que as rosas quase chegaram a 50. O amor perfeito, olha lá, ele foi o quê? Diminuindo, né? Olha só. Junho, 150, julho, um pouquinho menos e agosto quase chegando a 100. Depois os cactos. O cacto teve o mesmo tamanho, né? A mesma quantidade. Metade ali seriam os 25%. Costela de Adão também, né? 30, né? E a samambaia bem baixinho, lá ainda metade da costela de Adão e do cacto. Aí pergunta o seguinte, qual, embaixo, né, na página 123, qual é o nome do gráfico? O nome do gráfico tá aqui em cima, tá aqui em cima o nome do gráfico. O nome do gráfico é esse, quantidade de plantas dos meses de junho, julho e agosto. É o nome do gráfico que nós estamos olhando, observando, tá? E aí depois fala o seguinte, você sabe dizer o que significa a fonte de um gráfico? Aqui embaixo, olha só, depois dos nomes dos meses e das cores, tá escrito assim, ó, fonte, jardineiro da praça. Então, o que é fonte? É o lugar onde você, recolheu as informações. Então, olha lá, B, a fonte indica quem é o responsável pela organização dos... Espera aí que eu vou virar, né? Dos dados da tabela ou do gráfico. Então, quem é o responsável? Quem juntou todas essas informações, tá? Depois, na sequência, aí na página 124, letra C. Observe o gráfico. O que é possível dizer sobre a quantidade de roseira, cacto, costela de Adão e de samambaia? O que a gente tem que ver? A gente tem que ver que todos eles não tiveram alteração. O único que teve alteração, mudança, né? Foi a quantidade de amor perfeito, que diminuiu. Só. Porque os outros ficaram na mesma quantidade, junho, julho e agosto. Não tiveram mudança, né? Nessa quantidade. Aí tem um espaço bem grande, aí nós vamos para a aula 10.
As cartelas de adição e de subtração. Vamos usar o cálculo mental para resolver adições e subtrações. Mas se você não conseguir fazer esse cálculo mental, não tem problema de fazer a continha, tá bom? Só para vocês saberem. Página 125 do livro. Mateus disse a seus amigos que trouxe algumas cartelas com adições e subtrações que a professora Simone trabalhou na semana passada, em aula, e devem ser resolvidas por cálculo mental. Eles se organizaram em duas duplas, Tiago com o Roberto e Mateus com o Bruno. Mateus mostrou duas maneiras de calcular 19 mais 23. Ele retirou 1 do 23, adicionou 19 ao 19 e obteve 20 em seguida. Adicionou 20 a 22 e obteve o resultado 42. De outra maneira, ele decompôs os números e adicionou as dezenas com dezenas e as unidades com unidades, tá? Então, ele fez cada hora ele fez de um jeito. Aqui, então, ele pegou o 19 mais 1 dá 20 e 20 mais 22, 22. Depois ele fez isso, ó, 10 mais 20 mais 9 mais 3. Como você faz? Você pega as dezenas, ó, 20 mais 10, 30 e 9 mais 3, 12. E aqui, ó, 30 mais 12, 42, tá bom? Seria o cálculo mental. Aí depois, na sequência, nós temos um outro exercício. Escolha um procedimento de cálculo mental e responda. Então, esse primeiro procedimento, ó, 22 mais 13. Então, o que a gente fez, ó, 20 mais 2, separa o 20 aqui. 2 mais 13, quanto deu? 15. E aí, 20 mais 15, 35, tá bom? Aqui no exercício B, a gente pegou 32 mais 19. Olha lá, o 30 mais 2. A gente, né, separou. E aqui a gente pegou 19 mais 2 dá 21. 21 mais 30, 51, tá? Então, é um cálculo mental que você pode fazer. Professora, eu posso fazer o cálculo do jeito que eu sei? Pode. Eu posso fazer o cálculo, se for o caso, eu até considero esse cálculo se for uma continha também, viu? Só para vocês saberem. Olha lá, chegamos ao último exercício do livro. Desse livro, tá bom? Que depois a gente vai dar continuidade nos outros livros cor bege, tá? Nós não terminamos, então a gente vai terminar esses livros ainda, tá bom? Devagarzinho antes de começar as nossas férias. Depois que começar as férias, a gente para, tá bom? O livro e só dá continuidade lá depois que terminarem as férias de julho. Então, olha lá, agora é com você. Na página 125, tá? 126, 127 não tem nada. Então, olha lá. A. Responda mentalmente as adições e registre sobre as cartelas e os resultados. Eu deixei aqui esse espaço, ó, para vocês fazerem a conta. Se vocês quiserem fazer a conta aqui na página 126 e 127, fiquem à vontade, tem bastante espaço. Por isso que eu deixei para vocês realizarem as contas, tá? Que contas, professora? Estas contas aqui, ó. Se você não conseguir calcular mentalmente, não tem problema. Põe unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e faz a conta, tá? Bem calmamente, do jeito que eu expliquei para vocês. Se for para emprestar, empresta, faz calmamente, tá bom? Aqui eu fiz, né, a conta, do jeito que tá pedindo o exercício, mas se você quiser fazer a conta, faça a conta certinho do jeito que eu já expliquei para vocês. Então, olha lá. Pede para colocar o resultado em cima, tá? Olha lá. 26 mais 12 igual a 38. 29 mais 12, 41. 13 mais 13, 26. 17 mais 14, 31. Depois, 16 mais 7, 23. 17 mais 17, 7, 7, 14, vai 1, 2, 3, 34. Olha como é fácil. 11 mais 22, 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3, 33. Dá até para fazer mentalmente, você nem precisa fazer tanta conta, tá? Tem continhas aqui que são fáceis, ó.
Aqui, 3 mais 5, 8. E 2 mais 3, 5, 58. Aqui, essa daqui é um pouquinho mais complicada. 6 mais 6, 12, 13, 14. Vai 1, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. 44. 18 mais 25. 8 mais 5, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 13, vai 1. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. 43. 27 mais 25, dá 52. 16 mais 15, dá 31. 29 mais 12, 41. 23 mais 17, 40. 43 mais 12, 55. E 24 mais 12, 36. Então, você vai colocar as respostas em cima lá do exercício. Ah, professora, eu não consegui fazer, eu preciso fazer a conta. Então, faça a conta naquele espaço que eu mostrei lá do livro, tá? Depois dessa página, na página 126, resolva lá, que fica bem mais fácil para você também. Coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Todas as contas são de adição, são bem simples, tá bom? E aí, semana que vem, eu vou enviar somente o link das provas. Cada dia da semana, um link de uma prova. Para não ficar mais muito pesado, porque eu sei que fica complicado. E dê preferência nas provas. Faça cada prova. Hoje eu mandei o link, faz o link daquela prova para ficar mais fácil e envia para a professora. Eu preciso que vocês enviem para a professora, façam direitinho, com calma, não precisa fazer correndo, tá? Ah, professora, eu não consegui fazer à tarde, eu posso fazer à noite? Pode fazer à noite. Professora, eu não consegui fazer ontem, eu posso fazer amanhã? Pode também, só que não deixem de fazer. Eu preciso dessas avaliativas, de todas as avaliações prontas para poder terminar, fechar esse bimestre, tá bom? Tem alunos que estão se esforçando muito, são alunos excelentes. Eu agradeço aos pais, eu agradeço a cada aluno que está fazendo o seu melhor, que eu sei disso. Me desculpe se algumas vezes eu não consigo atendê-los, porque dá umas 4 eu estou presencial e fica difícil. A semana que vem eu estarei num tempo mais tranquilo, porque eu também estarei em casa por conta do lockdown, tá? As aulas presenciais estão suspensas por enquanto, por conta do lockdown, certo? E vocês, alunos online, vão estar fazendo a prova a semana que vem, tranquilamente, na sua casa e com tempo. Ah, professora, eu só posso fazer na quarta. Não tem problema, faça e envia para a professora, tá bom? Qualquer dúvida pode enviar lá no WhatsApp da professora. Agora eu não vou enviar no dia certinho a prova para vocês não fazerem tudo de uma vez, que eu sei que vocês gostam de fazer essas provas no Google Forms, ela é gostosa de fazer, né? Ela é fácil, ela é tranquila para fazer, não tem muito problema, mas não deixe, assim, 5 provas para fazer num dia só. Vai fazendo um pouquinho, né, por dia, para ficar mais tranquilo, tá bom? Um ótimo final de semana para cada um de vocês, para cada pai, para cada mãe e para cada aluno. Descansem, estudem, se puder, estudem um pouquinho, estudem naquela parte de história, geografia, de arte que eu mandei para vocês e também na parte de ciências, estude um pouco e retome um pouquinho. Quem não terminou as atividades, termine, coloque em ordem o seu caderno, coloque em ordem o seu livro, tá? Não deixe tudo para amanhã, nem para depois, senão fica complicado. E aí, como a gente faz, né? Então, deixa tudo em ordem, deixa o caderninho em ordem, tudo em ordem. Seja um aluno organizado. Isso vai ser bom para você, tá bom? Então, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.